Saudações a todas e a todos desse nosso ecossistema. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Ecoteologia Decolonial. Esse é o nosso espaço de aprendizado, de troca, de compreensão ou de busca da compreensão sobre uma relação necessária na criação de Deus, essa relação de harmonia diante da santidade criadora de Deus. E é muito importante a gente ter noção disso, porque às vezes a gente pensa sobre a sobreposição do ser humano na criação, não é isso? Bem, como vocês sabem, a gente tinha uma vinheta já antiga, né? Onde eu não tinha nem cabelo, ou pelo menos eu não deixava o cabelo crescer. E aí eu queria fazer hoje uma enquetezinha rápida com vocês. Vocês querem usar aquela mesma vinheta? Ou a gente pode fazer uma vinheta nova? Então fala aí nos comentários, no chat, conversa comigo lá no @josias.v.caeté no Instagram e a gente vai chegar na vinheta nova do nosso canal. Por isso esse canal hoje vai apresentar esse vídeo sem vinheta, tá bom? E a gente se aproxima aqui para esse espaço de aprendizado e de construção do conhecimento. Pois bem, hoje eu estou aqui com a camisa do Esporte Clube do Recife, né, que é para ver se a gente engaja alguma coisa nesse campeonato. Faz de conta que eu acompanho mesmo o esporte, né? Mas eu sou Esporte Clube do Recife, viu? Tá certo? Então que fique nítido que não é porque eu não sou um grande torcedor. Então, já queria aproveitar para você clicar aí no sininho, já dar um like pra gente nesse vídeo e encaminhar ele para as pessoas que você conhece. Mas ainda tem outra coisa. Seja nosso seguidor, assine aí o vídeo, assine o canal, aliás. Nos acompanhe para que a gente possa construir essa nossa comunidade. A ideia é que cheguemos a 1000 inscritos para a gente poder aproveitar algumas coisas que o YouTube tem. Entendeu? Então manda para as pessoas que você conhece, manda para o teu pastor, para a gente poder dialogar, porque esse aqui é lugar de diálogo. Esse espaço da ecoteologia decolonial é um lugar para a gente conversar, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o dia da vingança do nosso Deus. Olha só, a gente se depara com essa expressão em vários espaços, né, do povo evangélico, em vários espaços do cristianismo, e isso vai forjando na cabeça da gente cada vez mais a imagem de um Deus que se vinga, de um Deus iracundo, de um Deus irado, de um Deus mortífero, revoltoso, que muda o seu humor de acordo com as coisas que ele vê a humanidade fazer. Mas há que se perguntar, bem, se Deus ele é onisciente, ele de fato se surpreende com as coisas da gente? Isso é papo para outro vídeo, tá certo? Só estou lhe dizendo que há que nós nos aprofundarmos quando a gente lê ou a gente ouve certos textos que falam sobre essa violência tão voraz de Deus. E o que de fato se quer alcançar quando um profeta fala de sua vingança. Então eu queria, antes de tudo, pedir que você abrisse seu coração para esse vídeo de hoje, a gente poder conversar um pouco sobre o dia da vingança do nosso Deus. Então, bota aí na tela o texto que a gente vai ver hoje e vamos começar no profeta Isaías. Isaías capítulo 61, um texto conhecido de todo mundo, onde eu e você precisamos observar o que é que o texto quer dizer. Então bota aí na tela, Isaías 61, a partir do versículo 1, que a gente vai ler assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a profetizar o ano aceitável
e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías capítulo 61, verso do 1 ao 2, 2 versículos. Mas o dia da vingança do nosso Deus está aqui. Será que Deus é esse Deus tão iracundo que se vinga e se vinga a partir da nossa concepção de vingança? Porque a gente precisa pensar e, pensando, colocar questionamentos sobre algumas pregações que a gente escuta, principalmente essas pregações que trazem esse Deus vingativo, esse Deus irado, esse Deus que tem ódio no coração. Mas não dá para a gente pensar num Deus que tem ódio no coração quando o apóstolo João, por exemplo, nos diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João ajuda a gente a fazer uma reflexão na sua primeira carta, no capítulo 4, dizendo que Deus é amor. João capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, minha gente, não venha com esse papo de Deus é amor, mas Deus é justiça, porque justiça não quer dizer ódio. Justiça não traz pra gente a concepção do ódio de Deus. Sobretudo, também não traz consigo a ideia de vingança que eu e você temos na atual sociedade ocidentalizada que a gente vive. Isso é coisa de eurocentrado. Porque o pensamento eurocêntrico vai separar em polos o que é amor, o que é justiça, e dentro da justiça encontra-se o ódio, porque o ódio vai se vingar. E se vingar quer dizer causar o mal àquele que eu leio como quem me fez o mal. E quando a gente olha para a justiça, Deus tem outra perspectiva. E aí eu quero convidar você a ler de novo o versículo 1 e o versículo 2 de Isaías. E é muito engraçado porque quando chega um pastor com a Bíblia na mão assim, parece que lá vem esse cara e ele vai aqui tentar me enfiar a goela abaixo que eu tenho que mudar para a religião dele. Até agora eu não estou falando de religião e nem vou falar. Eu estou falando de um contexto que se aproxima da personalidade de Deus, que é um Deus que é justo e é um Deus que é amor. E a justiça desse Deus está bem nesse mesmo texto de Isaías 61, 1 e 2. Quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ou seja, ele me nomeou, ele me separou, ele me chamou para pregar as boas notícias, ou seja, para eu dizer sobre as boas notícias aos oprimidos. Oprimidos são pessoas que estão vítimas da injustiça. Logo, se eu vou dar boas notícias às pessoas vítimas da injustiça, significa dizer que eu vou trazer boas notícias, ou seja, notícias de justiça para essas pessoas. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, que a injustiça abateu. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Quantos presos no sistema carcerário no Brasil estão presos injustamente, sendo eles inocentes, ou nem tendo passado ainda pela audiência de custódia? Só para falar do problema carcerário. Assim, ele me chamou a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Se o dia da vingança do nosso Deus estivesse ligado à vingança brutal
dolorosa de um Deus que imprime dor para aqueles que lhe desagradam, não estaria relacionando-se diretamente com consolar todos os que choram. Logo, há uma necessidade de questionamento sobre que vingança é essa que está sendo adotada por Isaías. E esse texto, ele é o mesmo texto que foi lido no episódio de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19. Lucas 4, versos 18 e 19, Jesus chega na sinagoga da sua comunidade, Nazaré. Melhor, se a gente puder fazer aqui uma contextualização, Jesus chegou na favela onde ele morava, na favela onde ele foi criado, na comunidade carente de Nazaré, pequenininha, todo mundo se conhecia. Chegam a perguntar, e podia ver alguma coisa boa de Nazaré? Será que podia? Vem Jesus. E aí ele pega o livro do profeta Isaías e lê exatamente o que nós acabamos de ler. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia, quando é usada de forma que imprime sobre você a vingança de ira do Deus de Jesus, ela não está falando do Deus de Jesus. A Bíblia, quando ela é usada com textos que acrescentam cargas de injustiça sobre você, ela não é palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus quando ela reflete Jesus, o Verbo encarnado. Porque se você observar, em Romanos capítulo 1, nós vamos ler sobre essa ira de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Isso quer dizer, não que Deus é um Deus iracundo, que está ali sedento para derramar ódio a qualquer sinal de desagrado. Mas Deus é um Deus que é amor e que, pelo fato de a sua justiça ser incompatível, a sua graça ser incompatível, a sua estrutura que não pode ser medida, ser incompatível com a injustiça, a ira ou o que se abate sobre aqueles que praticam injustiça é uma consequência, não uma ação teleológica, não uma ação intencional de Deus, mas a consequência da injustiça, porque Ele chamou-nos para falar das boas notícias de justiça. Mas tá, Quilinho, tu tá aí falando o tempo todinho, mas tu não falou ainda que dia da vingança é esse do nosso Deus. Pois bem, vamos ao ponto agora sobre o dia da vingança do nosso Deus. Existe uma estrutura sociopolítica orientada pelo próprio Deus no texto bíblico, mas que foi entregue a Moisés para que o povo de Israel pudesse seguir numa pegada, numa caminhada, num ritmo em que o povo de Israel seria o sinal do reino de Deus para toda a terra, e esse sinal começa por justiça. E eu digo seria porque hoje o povo de Israel, o Estado de Israel, melhor dizendo, o Estado político de Israel é um sinal de injustiça, desgraça, é um sinal colonial sobre o povo palestino. Logo, o Estado de Israel desobedeceu a orientação do seu Deus para seguir
e justiça, para falar sobre o dia da vingança do nosso Deus. Esse mesmo texto remonta ao início do povo de Israel enquanto organização de nação. Ele remonta à estrutura daquele povo indígena que perambulava pela região da Palestina, saindo do Egito para a terra que Deus houvera prometido aos seus pais, seus ancestrais. E aí no meio do caminho, quando está perto de chegar, o Senhor vira para Moisés e entrega o Levítico. E no livro do Levítico, você vai encontrar no capítulo 25 uma coisa chamada jubileu. Então, já de pronto, o dia da vingança do nosso Deus, ele é sinônimo para o dia do Senhor. E como Isaías acaba de nos dizer, ele é o sinônimo do ano aceitável do Senhor. Percebe como é diferente a gente sair do ambiente da vingança, nos termos que a gente conhece hoje, para o ano aceitável do Senhor? Desse modo, eu peço que você abra mão da definição de vingança que nós temos no nosso tempo e comece a abrir espaço para entender o que é o ano aceitável do Senhor. Mas o que seria o ano aceitável do Senhor? Contando aqui, em miúdos, o livro do Levítico, no capítulo 25, leia ele todo, todinho. E a gente vai conhecer o que o Senhor chamou de jubileu. Jubileu é o uso do jobel, é um toque de uma trombeta. Não tem nada a ver com esses berrantes que o povo toca nas igrejas, não, viu, gente? Isso não tem nada a ver. Isso é cultura judaica. Se quiser usar um instrumento para tocar aqui, toca maracá, certo? Brasil é terra indígena, beleza? Mas lá no jubileu, em Israel, no Levítico, o povo tocava o jobel, que era um instrumento feito de chifre de bode, chifre de carneiro, para celebrar o dia aceitável, o ano aceitável do Senhor, o dia do Senhor, o dia do jubileu, ou o dia da vingança. Nesse sentido, o dia da vingança é o dia do retorno, o dia da volta, o dia do restabelecimento. É sobre isso que o dia da vingança que Isaías está falando quer dizer. É sobre isso que Jesus quer dizer quando pega o texto de Isaías para falar. Quando a gente está falando de dia da vingança do nosso Deus, a gente está falando do 50º ano, o ano aceitável do Senhor. Era o último ano, após uma sequência de 7 em 7 anos, que eram os dias do jubileu. A cada 7 anos, o povo de Israel deveria parar de produzir, parar de arar a terra, parar de podar a vide, parar de colher, parar de fazer o gado andar, parar de puxar a terra para que ela pudesse produzir mais, que é parar. Só trabalhava até o 6º ano. No 7º ano, fazendo aí uma ligação com o Shabat, sábado, que é o dia de descanso. O 7º ano era o ano de descanso da terra. Levítico capítulo 25, a gente lê assim, ó. O Senhor disse a Moisés, no monte Sinai, fale aos israelitas e diz que quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. A terra guardará. A terra é esse ser orgânico, vivo, que celebra a Deus por sua criação. Então, a cada 7 anos, o 7º ano era guardado para o descanso da terra. Isso significava dizer uma semana de 7 anos. São 7 anos encarreirados. Se torna uma semana de anos. Uma semana tem quantos dias? 7, não é? Pois é. O 7º dia era o 7º dia de descanso, era dia de descanso. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º, 7º ano. Um sábado de descanso ao Senhor. Então, a cada 7 anos a terra descansava.
E a cada 7 semanas de anos, ou seja, eu pegava 7 grupos de 7 anos, que dá 7 vezes 7, 49. O 50º ano seja o ano do jubileu. O ano da vingança do nosso Deus. O ano em que tudo se restabelece. Então, no livro do jubileu, Deus orienta assim. No 50º ano, vocês vão parar tudo, vão devolver as terras que vocês compraram. Quem estiver escravizado, ou seja, quem estiver pagando suas dívidas com trabalho, mas recebia salário, vai ter sua dívida quitada. Ou seja, reforma agrária, reforma tributária, reforma econômica, tudo vai zerar e vamos começar tudo novamente. O ano da vingança do nosso Deus significa o estabelecimento de justiça. Não deixe enganar você que Deus vai se vingar dos seus inimigos. Não deixe enganar você dizendo que Deus vai destruir seus inimigos. Se tiver na vontade dele, ele vai lidar com as pessoas do jeito que ele quiser. Não deixe seu pastor mentir para você que Deus é obrigado a fazer aquilo que você reivindica para ele. O dia da vingança do nosso Deus, o ano aceitável do Senhor, significa dizer que tudo vai ser reestabelecido, que os oprimidos vão poder parar de chorar, que a justiça ela vai correr como um rio caudaloso, como diz o profeta Amós, ao invés dos cantos hipócritas das nossas igrejas que cultuam a violência, ao invés das mãos cheias de sangue, como diz Oséias, daqueles que as levantam nas suas festas de lua, mas celebram aqueles e aquelas que valorizam a morte, que valorizam a escravização, que valorizam a destruição do outro por ser diferente. O dia da vingança do nosso Deus significa retornar ao ponto inicial, onde tudo está equilibrado, onde todos e todas têm espaço para ser, onde a terra volta descansando para celebrar o Senhor, onde as dívidas são perdoadas, porque só quando a última árvore cair, ou quando o último rio for poluído, é que os avarentos saberão que dinheiro não se come, diz o nosso ditado indígena. Então, se você quer saber como realizar o dia da vingança do nosso Deus, distribua equidade. Chame a sua igreja a ser um espaço de equidade, de acolhimento e de vida, e busque formas no estado, na cidade, no seu condomínio, na sua casa, na sua igreja, na sua rua, na coletividade, espaços onde todos e todas possam buscar vida. Espaços que tenham a devolução da vida com plenitude. O dia da vingança do nosso Deus é mesmo significado de dia, de ano aceitável do Senhor. Significa dizer que o ano aceitável do Senhor é o momento em que todas as características, todas as condições são alcançadas para que Ele aceite o nosso culto. Cultive vida, cultive paz, cultive justiça e equidade. E que a graça de Ruá chegue até você através de uma brisa suave, a brisa dela, que faz os pássaros voarem e os peixes nadarem nas águas, que são levadas pelos rios, e as flores perfumarem. Que Deus te bendiga.